A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe minhas ovelhas queridas. O Senhor me revelou hoje, tem algo muito forte de Deus, da parte do Senhor, para entregar para você agora. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só colocar meu carregador aqui, porque sinalizou aqui agora que a minha bateria está acabando e eu não posso permitir isso acontecer aqui nas nossas redes sociais. Pronto, graças a Deus. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe minhas ovelhas queridas. Boa tarde, bom dia. Que Deus ilumine a sua vida, sua casa, sua família. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde para o Telmo. Já é boa tarde aí, né, Telmo? Renata Moreira. Bispo, pode orar por mim? Sim, é para isso que eu entrei aqui agora, filha. E eu vou fazer a oração pela tua vida. Renata Moreira, vamos orar. O Igão, Deus abençoe. Louvado seja. Eu vi seu vídeo ontem, viu, ô Igor? Louvando aquele hino que nós estávamos cantando ontem. Dá uma boa tarde aqui também para Erondina Santana, Cristina, lá de Portugal também, boa tarde, né? Eunice Gonçalves, Graciele, pede oração pela minha família, ela diz. Aqui é hora do lanche, ô Glória, tô chegando aí então, hein? Tô chegando aí, Telmo. Quero mandar uma boa tarde também para Sol Pereira, Leandro, de oração para a Thelma. Escreve aqui o que a Thelma tem. A Graciele pede oração para o filho Kaique, que está doente. Qual a doença dele? Escreve aqui. Qual o problema dele? A Ednilce Medeiros, ela diz bom dia, bispo. Bom dia, Ednilce. Bom dia para você, querida. Bom dia, bom dia. Obrigado quem está curtindo a live. A Cristina acabou de curtir a live aqui, aparece para mim. Quero pedir para você fazer isso agora, já curte. Escreve nos comentários para aparecer o teu nome aqui. Deus me revelou hoje algo muito poderoso. E Deus está mandando dizer para você que Ele vai abrir os teus olhos, tá? O Senhor me revelou e mandou entrar aqui hoje. Boa tarde, a paz. Giedre Débora. Deus te abençoe, tá, querida? Louvado seja nosso Senhor Jesus. Eu quero entregar para você essa revelação que o Espírito Santo de Deus, Ele nos trouxe hoje. E Deus mandou dizer, você não sabe quem está contra você. Mas Deus me revelou e mostrou, e eu vou entregar para você isso hoje. Você pode não saber quem é que está por trás dessa bruxaria, quem está contra você, mas a verdade vai mudar tudo na tua vida. A verdade vai mudar tudo à sua volta. Amém? Bispo, eu preciso saber quem está contra mim. Eu preciso ver para me proteger. Aleluia, glórias a Deus. E eu quero entregar para você essa revelação e fazer a oração pela tua vida. Amém, Renata? Nós vamos orar, filha. Vamos orar forte hoje para quebrar toda a bruxaria e Deus dá livramento em nome de Jesus. Livramento de Deus para a tua vida, Renata. Guarda no teu coração o Salmo 42, tá bom, filha? Guarda o Salmo 42 no teu coração. Boa tarde, Erondina. Salmo 16. Deus me revela para a tua vida, tá bom? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Deus está nessa live. Deus está nesse lugar. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Escreve nos comentários palavra livramento de Deus. Eu já quero deixar fixado para vocês aqui nos comentários o número do WhatsApp
para você mandar mensagem, para você que quiser oração, confirmação, revelações de Deus. Deus me revelou e mostrou quem está contra você. Quem você não viu, quem passou despercebido, quem que às vezes está à sua volta, lhe causando mal, sendo pedra de tropeço na tua vida, e às vezes você não consegue perceber. Bispo, eu sinto que estou atacado espiritualmente, perdendo as forças, e nada dá certo para mim. Filha, Deus confirma no meu coração que isso é trabalho contra a sua vida, feitiço contra a tua vida. E hoje Deus vai abrir os teus olhos, e Deus vai mostrar para você tudo que está em oculto e escondido. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ainda que tirarem minha vida. Tem gente aqui nessa live que Deus revela para mim, uma pessoa que entrou na tua casa, que pegou uma foto de dentro da tua casa para fazer trabalho para amarrar todas as áreas da sua vida. E o trabalho que essa pessoa ela fez foi em uma foto em que tem um grupo reunido nessa foto. Essa foto Deus mostra para mim que foi tirada de um quadro pequeno, aonde tem algumas pessoas da família juntas. Eu vejo nessa foto, ou uma foto com mais ou menos umas 6 pessoas juntas, abraçadas, felizes. É a família. E essa pessoa, ela furtou essa foto para fazer trabalho, para atingir toda a casa. Só que Deus está mandando dizer para você, não tenha medo, não se apavore por essa foto ter sido furtada, por ela ter sumido do álbum, do quadro da tua casa. Aleluia, não tem problema não, Adriele. Pode me chamar de pastor, de bispo, de irmão, de Augusto, de que não tem problema não. Eu não me incomodo com isso, tá, filha? Não por isso. Fique em paz. Fique em paz, tá bom? Glória a Deus. Um título é só para podermos identificar quem é, aleluia, glória a Deus, e qual a missão no reino de Deus. Só para isso. Mas, glória a Deus. Não tem problema não, tá? Como você sentir de nos chamar amigo, irmão, Augusto, tá? Fica à vontade. Pai, né? Olha lá, o Thelmo falando amigo, pai, é isso mesmo. Eu quero ser boca de Deus, quero ser um pai na fé para você em nome de Jesus. E Deus mandou falar para você, não tenha medo não. Porque quem furtou essa foto vai voltar atrás e vai ficar envergonhado e confundido, porque o trabalho que foi feito para atingir a tua família não pega, porque a tua família está guardada, protegida. Você percebeu nos últimos meses um desajuste dentro da tua casa? Quero mandar um beijo para minha mãe que está na live também. Deus abençoe, beijo, te amo, minha mãe querida. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Você começou a perceber brigas, discussões por coisas pequenas. Amém, glória a Deus, aleluia. Maior é quem desfaz, diz o Thelmo, é isso mesmo. Fizeram um trabalho para atingir a tua família, mas Deus está falando que por causa da sua fé e oração, a sua família é bendita do Senhor.
tua família é protegida. A palavra de Deus diz para você assim, Salmo 91, verso de número 10, nenhum mal te acontecerá e nenhuma praga vai entrar na tua casa. Amém? Eu quero pedir para você deixar o like, tap na telinha, clica 2 vezes, deixa o seu gostei, a sua curtida nessa live. E quem não é inscrito no canal ainda, eu quero adotar você na minha fé. A palavra do Senhor, ela diz: a peleja não é vossa, mas é de Deus. O Senhor levanta profetas, homens de Deus, para clamar e orar pela nossa vida. E se você precisa de oração, de confirmação, de revelações todos os dias, incansavelmente, eu tenho entrado aqui para orar com jejum, oração de libertação. Glória a Deus, aleluia. Que não seja a minha boca que me louve, mas eu tenho sido fiel a Deus nas orações, na palavra dele, para poder abraçar a tua causa e comprar a sua briga. Então se inscreve no canal, porque a partir de hoje eu quero adotar você como filha, como filho. A partir de hoje eu quero adotar você como um pai. E nas minhas orações você vai estar todos os dias. Então se inscreva agora, você que não é inscrito, tá bom? Você que já é inscrito, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Você está ajudando a esse canal alcançar almas e ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe. Amém? Um abraço para Joel Lima. Deus abençoe, querido. Em nome de Jesus, tá? Agora, você que não é inscrito, está aparecendo para você na parte superior do teu celular, na tela, a palavra inscreva-se. Pode clicar nela. Pode me seguir, é gratuito, não paga nada, tá bom? Kátia, Deus abençoe, obrigado pela rosa, tá bom? Deus me revela o Salmo de número 10. Guarda esse Salmo no teu coração hoje, porque é revelação de Deus e confirmação para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Agora, olha o que Deus me revelou na live de hoje. E Deus mandou eu falar para você, dentro do livro de 2 Reis, capítulo 6, tá? Você não sabe quem está contra você. Você não imagina quem está torcendo contra, quem está, muitas das vezes, sorrindo na tua frente, mas armando ciladas na sua ausência. E eu vou entregar para você hoje uma palavra que o Senhor me deu para confirmar essa revelação. E Deus está mandando dizer para você: não tenha medo, porque mesmo sem você ver, o Senhor tem olhos e os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. E Deus revela o profundo, oculto e escondido. E Deus está me revelando hoje que você nem imagina quem está contra. Você não sabe quem está lutando contra você. E por isso, o que eu devo fazer, bispo? Quando eu não sei quem é o inimigo, quando eu não sei quem é que está armando cilada, quando eu não sei quem entra na minha casa e que está me abraçando, mas está torcendo contra meu casamento, está fazendo um trabalho para amarrar meus caminhos, o que eu faço, bispo? O que Deus mandou entregar para você hoje dentro dessa live? Qual é a revelação que eu tenho para a tua vida? E o Senhor mandou, eu vou entregar tudo, não vou esconder nada. Escuta isso aqui, ó. O servo do homem de Deus, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 15. A Bíblia diz assim: o servo do homem de Deus, do profeta Eliseu, chamado Geazi, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então ele gritou com desespero muito grande, dizendo: ah, meu Senhor, e agora o que faremos? O Geazi, quando ele viu
Ele saiu cedinho de manhã, e quando ele olhou para os montes, e ele viu que a cidade inteira, durante a madrugada, foi sitiada, foi cercada pelo exército inimigo. Quando ele viu que o exército arameu, o exército dos arameus, durante a madrugada se posicionaram ao redor da cidade inteira para impedir que qualquer pessoa da cidade fugisse, o Geazi, quando ele sai de casa o dia amanhecendo, ele dá um grito desesperado, clamando pela ajuda e o socorro do profeta Eliseu, dizendo: e agora, meu Senhor? Agora estamos perdidos, o que faremos? E o versículo 16 vai revelar assim, ó. O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, filho, não temas. Deus está mandando dizer para alguém aqui: não temas. Deus está mandando falar para você. Você está diante, talvez, da maior crise financeira da tua vida. Tem alguém aqui que você entrou nessa live e Deus me revela você passando o maior problema que você já passou na tua vida. Problemas de saúde que vieram de repente. Brigas e afastamentos, separações que do nada tiraram a tua paz. As coisas vinham tudo bem, caminhando, só que de repente tudo virou de cabeça para baixo. O desespero tomou conta e você hoje diz assim: bispo, eu não sei o que fazer. Eu não sei mais como proceder. Deus está mandando dizer para você assim: não temas, filho. Não tenha medo, não. Não temas. Glória a Deus, aleluia. Deus falou para mim: abre a tua boca, entrega essa palavra e fala que não há motivo para temer. Fala que não há motivo, glória a Deus, aleluia, para você se desesperar. Satanás se levanta para cair. O diabo se levanta para ser derrotado. É para isso que ele existe. O diabo, ele já sabe que quando ele vem contra a tua vida, ele já é derrotado. Ele já se levanta perdendo. Então por que que ele luta, bispo? Porque ele tenta levar o máximo de pessoas junto com ele para a perdição. Mas você tem que saber, aleluia, glória a Deus, que você já está lutando com um inimigo que está derrotado. Deus falou assim através do profeta Eliseu para Geazi: meu servo, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Sabe o que Deus está mandando dizer para você? Não importa quantos se levantaram contra a tua vida, quem está do teu lado sempre é maior do que quem se levantou. Sabe o que Deus está mandando dizer para uma pessoa aqui nessa live? Glória a Deus, aleluia. Maior é quem desfaz do que aquele que faz a macumba. Maior é quem desmancha do que aquele que lança o feitiço contra a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que Deus está mandando dizer aqui? Mais forte é quem está contigo do que quem está no mundo. Maior é quem está com você do que o que vem contra você. Glória a Deus, aleluia. E eu imagino hoje você olhando para essa live, ouvindo essas palavras e de repente o inimigo soprando e lançando uma seta na tua mente dizendo: mas como? Como que quem está comigo é maior? Olha quantos problemas eu estou vivendo. Olha só o valor da minha dívida. Olha só com o tamanho do problema que eu estou enfrentando de saúde. Olha o tamanho do problema. Olha a quantidade de boleto que eu tenho para pagar. Olha a quantidade de problemas que eu estou enfrentando. Fazem anos e anos que eu estou nessa situação. Olha a quantidade de pessoas que me odeiam. Olha a quantidade de enfermidades que está no meu corpo. Tem alguém aqui nessa live que o inimigo está soprando na tua mente dizendo: olha a quantidade de remédio que você toma. Deus está mandando dizer para você: filha, Alamandaracébia, filho, mais numeroso é quem está com você do que o que se levantou contra a tua vida. Maior é quem está com você. O exército que está do teu lado é maior do que o exército, aleluia, glória a Deus, que se levantou contra a tua vida. Louvado seja Deus. Quanto mais eu oro, bispo, mais se levanta problemas contra a minha vida. Quanto mais eu oro, mais pessoas tentam me prejudicar.
Bispo, como é que pode estar mais comigo os que querem me fazer vencer, se do meu lado eu só vejo pessoas falsas, se do meu lado eu só vejo pessoas que querem puxar meu tapete? Você já percebeu a quantidade de pessoas que quando você fala uma coisa boa para elas, já percebeu a quantidade de pessoas que sempre tem uma palavra negativa? Já percebeu que à tua volta você está cercado por muitas pessoas negativas? Já percebeu que à tua volta você está cercado por muitas pessoas que dizem que não vai dar certo? Você já percebeu que à tua volta você está cercada por pessoas que vivem reclamando da vida? Tem mais pessoas reclamando da vida ao seu lado do que pessoas falando bem? Aleluia, glória a Deus. Então, bispo, como é que o senhor pode dizer que maior ou mais numeroso são aqueles que estão comigo, se eu estou cercado de pessoas negativas, se eu estou cercado de pessoas que querem o mal, se eu estou cercado de pessoas incrédulas? Aonde eu vou tem pessoas dizendo que não vai acontecer, que não vai dar certo. Aonde eu vou tem pessoas dizendo que é difícil. Aonde eu vou tem pessoas dizendo que eu não vou conseguir, tem pessoas dizendo que eu sou errado, que eu sou pecador. Muita gente apontando o dedo, acusando, se levantando contra, no trabalho, às vezes dentro da tua própria casa, você não sabe quem está contra você. Às vezes dentro da tua própria casa, você não vê pessoas apoiando você. Às vezes dentro da sua própria família, você não vê pessoas que acreditam naquilo que Deus te deu, naquilo que você, aleluia, recebeu do Senhor, a unção que está sobre a tua vida. Sabe o que Deus está me revelando? Deus está mandando falar para você assim: filha, glória a Deus, aleluia, você ainda não vê, você ainda não viu, mas eu vou abrir os teus olhos para você enxergar que maior é quem está do teu lado, maior é quem está contigo. Glória a Deus nas maiores alturas. Mais numeroso é o meu exército do teu lado. Quem crê nisso, escreve aqui: eu recebo. Quem acredita nisso, aleluia, fala para Deus assim: Senhor, abre os meus olhos. Digita nos comentários aqui, faz um pedido para Deus agora. O que ligares na terra é ligado no céu. Então liga aqui comigo agora, escreve: abre os meus olhos. Abra os meus olhos. Deus vai abrir os teus olhos, você vai ver o mundo espiritual à sua volta. O profeta virou para Geazi e falou para ele assim: não tenha medo não, filho. Mais numeroso é quem está do nosso lado do que esse exército dos arameus que cercam a cidade. Havia uma multidão de homens fortemente armados rodeando toda a cidade. E quando Geazi sai, ele fica desesperado, ele fica apavorado. Deus me revela, tem gente aqui ouvindo essa palavra que está desesperada. Deus revela para mim pessoas aflitas, angustiadas, porque você, quando abre os teus olhos de manhã cedo, você só vê problema. É problema na vida financeira, é problema na saúde, é problema no casamento, é problema com os filhos. É problema na igreja, é problema na vida espiritual. É uma multidão cercando você, uma multidão de luto, uma multidão de prova, uma multidão de dificuldades. Só que Deus está mandando dizer para você: você não sabe quem é que está contra você. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje eu vou abrir os teus olhos espirituais para você ver o que eu fiz e o que eu estou fazendo, Allah recebe a tua volta. Eu vou mostrar para você, de Halamandara Súbia, aquilo que você só consegue ver com os olhos espirituais. Os teus olhos carnais, eles só podem ver o material, o físico, que levantará sé, mas os teus olhos espirituais serão abertos hoje. Escreve nos comentários e pede para Deus: abra os meus olhos. Se você crê nisso, pode digitar aqui, porque a Bíblia fala que o que você faz aqui na terra reflete lá no céu. E chega lá no céu e Deus envia a resposta e o anjo vem trazendo para a tua vida, aleluia, glória a Deus, a resposta que você necessita. Escreve: abre os meus olhos, Senhor. Allah mandarabassuri de cantore barras. Eu quero pedir para você que ainda não deixou o like, é muito fácil. Clica 2 vezes na tela do teu celular. Clica 2 vezes na tela do teu celular. Tap na telinha. Digita nos comentários: abre os meus olhos, e clica 2 vezes na tela do teu celular. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Já pensou se Eliseu tivesse permitido o medo de Joias colocar dúvidas em seu coração?
Tem gente que não vence porque tá deixando o medo dos outros. É isso aí, é verdade. Destrava os meus olhos. Aí, olha só, olha a confiança do profeta Eliseu. O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Aí no versículo 17 a palavra de Deus diz assim, ó: e Eliseu fez uma oração, dizendo assim: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias, aleluia, glória a Deus, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Lebandarápias. Deus está mandando falar para você: eu estou cercando você com exércitos, cavalos e carros de fogo. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor faz os teus olhos se abrirem para você ter a mesma confiança do profeta. Sabe por que o profeta ele estava em paz e confiando em Deus? Sabe por que o profeta ele estava confiante na palavra de Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o profeta tinha visão espiritual. O profeta tinha olhos abertos para as coisas de Deus. O profeta, ele não se intimidava porque ele via com os olhos espirituais. Deus está mandando dizer para você: você precisa ver com os olhos espirituais. E Deus está falando: para isso eu vou abrir a tua visão. Para isso eu vou te dar visão de águia. Eu vou te dar visão sobrenatural. Eu vou abrir os teus olhos, diz o Senhor. A Bíblia diz que o profeta Eliseu orou pedindo: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Hoje eu vou pedir a Deus na minha oração para Ele abrir os teus olhos. Hoje eu vou pedir a Deus na minha oração para Ele fazer você ver. Eu vou pedir para Deus: Senhor, põe as tuas mãos e abre os olhos dessa pessoa para que você possa enxergar as maravilhas de Deus, para que você possa enxergar o poder de Deus. Deus está mandando dizer para alguém aqui: tira esse medo do teu coração, tira esse pânico da tua vida, tira essa angústia, esse aperto no peito. Eu vejo uma pessoa com um aperto muito grande no peito. Eu vejo alguém que está com o coração apertado, uma angústia tomou conta, sua vida parada, você sem ânimo, sem força. Deus está mandando dizer para você: eu tiro agora esse aperto, eu tiro essa agonia, eu tiro agora essa angústia. Aleluias, glória a Deus. E o Senhor mandou que eu orasse para abrir os teus olhos, porque tem coisas que estão sendo feitas pela tua vida e que você não está conseguindo ver. Tem pessoas que precisam sair de perto de você, mas você não está conseguindo enxergar quem são. O Salmo de número 7, ele fala sobre aqueles que estão cavando uma cova e torcendo e aprofundando ela e torcendo para você cair. Olha isso. Versículo 15: quem cava um buraco e o aprofunda, Deus está dizendo, tem gente cavando cova, torcendo para que você perca a tua vida. Boa tarde, meu filho Leandro, Deus te abençoe, querido. Deus está mandando falar para alguém assim, ó: aquele que cavou para você a cova, é ele que vai cair, é ela quem vai cair. Mas o Senhor manda dizer para você: eu não vou deixar você no escuro. Deus está falando para uma pessoa: eu não vou deixar você inocente nessa história, ingênuo, ingênua. Eu vou mostrar o profundo, o oculto e o escondido. Escreve aqui nos comentários, abre os meus olhos. Deus vai mostrar quem é de verdade. Deus vai tirar do teu caminho
Boa tarde, Germana. Germana Cosméticos. Boa tarde, filha. Deus abençoe. Irmã Inês Valdemira. Deus mandou te entregar o Salmo 30. Deus está falando para ti, filha, eu estou tirando você desse deserto e estou enxugando dos teus olhos todas as lágrimas. Abre os meus olhos, pede para Deus aí agora. Pede para Deus. Deus vai mostrar quem está do teu lado para somar e Deus vai mostrar quem está do teu lado para atrapalhar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor está mandando falar para uma pessoa assim, ó, não é a quantidade que faz a diferença. Não é a quantidade que vai determinar ou o teu sucesso ou as tuas lutas. Deus está mandando falar para você o que vai determinar o sucesso, o crescimento, a vitória. Aleluia, glória a Deus, são os olhos espirituais. Se você vê o que eu tenho preparado para a tua vida, assim te diz o Senhor, você vai ganhar confiança. E o Senhor está abrindo os teus olhos para você ver o sobrenatural. Quando Eliseu orou e os olhos do rapaz se abriram, o medo dele foi embora. A dúvida dele foi embora. A angústia no coração dele foi embora. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus está mandando falar para você assim, quando eu abrir os teus olhos, toda a incerteza, todo o medo vai ser lançado fora da tua vida. Amém? O medo vai cair por terra. Quando eu abrir os teus olhos e você ver o que eu tenho preparado para a tua vida, assim te diz o Senhor, você vai ganhar o mundo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A Dani, Deus mandou entregar para você, filho, o Salmo 38, tá? Deus mandou parar tudo, falar para você o Salmo 38. Revelação e confirmação do Senhor no Salmo 38 para a tua vida. Amém? Deus, eu peço para o Senhor abrir os olhos. Hoje eu vou fazer um ato profético. Tem pessoas que quando você colocar as mãos nos seus olhos e através da oração que eu vou fazer agora, você vai enxergar aquilo que estava bem próximo de você e você não conseguia ver. Aleluia, glória a Deus. Eu vou fazer uma oração hoje e eu vou pedir daqui a pouco para você colocar as tuas mãos nos teus olhos ou sobre os teus olhos. E eu vou fazer uma oração rápida. Eu vou fazer a oração que Elias fez. Eu só vou fazer essa oração. Aleluia. Nós vamos fazer esse ato profético. E tem gente que Deus vai mostrar para você o profundo, oculto e o escondido. Tem gente que vai ter visão do que você precisa fazer. Tem gente aqui nessa live que Deus está mandando falar para você assim, ó, você vai ter visão do que estão tramando contra você. Aleluia, glória a Deus. Você vai ter visão daquilo que você precisava falar e você não conseguia falar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Escreve nos comentários, abra os meus olhos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus vai mostrar para você o que muitas pessoas não conseguem ver na vida profissional. Quando eu fizer essa oração, eu vou ungir, consagrar os olhos, você vai colocar as tuas mãos. E Deus está me revelando. Ele vai abrir os teus olhos e você vai enxergar, está sendo caluniado, está sendo apontado como culpado. Só que Deus vai mostrar para você o que muitas pessoas não conseguem ver, e essas pessoas que te acusam vão voltar atrás e vão pedir perdão para você por causa da visão que Deus vai te dar, por causa da visão espiritual. Glória a Deus, aleluia. Tem gente aqui, meu Deus do céu, vou entregar, Pai. O Senhor está me revelando aqui. Deus vai abrir a visão de uma pessoa aqui e você vai enxergar coisas na frente de outras pessoas. Você vai enxergar, aleluia, glória a Deus, oportunidades
que estavam escondidas. Aleluia, glória a Deus. É visão de águia. A águia, ela consegue voar muito alto porque a visão dela é muito aprimorada. Ela não precisa, para caçar, para ter alimento, ela não precisa ficar no solo. Quanto mais alto a águia voa, maior é o campo de visão. Ela consegue enxergar aonde muitas outras aves não conseguem enxergar. Glória a Deus, aleluia. E Deus está mandando dizer para você, você vai conseguir enxergar muito mais longe. O teu alcance, glória a Deus, aleluia, vai ser maior. O teu campo será muito mais fértil, diz o Senhor. Você vai conseguir ver a distância. Glória a Deus, aleluia. E eu creio nisso. Quem crê nisso, escreve nos comentários, Deus, aleluia. Digita nos comentários, eu creio, Senhor. Senhor, que haja um destravar nas minhas vendas, no digital. Porta, Senhor. É a Romilda Souza. Deus está mandando dizer para você, filha, eu vou abrir a tua visão para as vendas no digital. Eu vou abrir os teus olhos. Se prepara porque eu vou fazer essa oração. Uma oração simples, mas muito poderosa. Você que no teu trabalho não está indo bem. Bispo, fizeram trabalho para mim. As minhas vendas, elas estavam uma benção. As coisas estavam fluindo, estava tudo dando certo. As coisas estavam vindo para minhas mãos. Só que de repente, tudo amarrou. Tudo fez isso aqui, ó, na tua vida. Ficou tudo amarrado. Ficou tudo preso. Tá desse jeito, né, filha? A oração que Eliseu fez, ela vai abrir os teus olhos hoje. Escreve nos comentários aqui quem precisa de visão. Escreve assim, ó. Eu quero ter visão. Ou então, para resumir, para ficar curto, escreve assim, ó. Visão de águia. Amém, Igor. O Igor Miranda, eu quero ver no meu ministério. Amém, glória a Deus. Deus vai usar você, filho, nesse ministério. Escreve aqui nos comentários, visão de águia. Digita aí. Aleluia, glórias a Deus. Visão de águia. Amém? Visão de águia. Não é crise. Não é concorrência. Seu problema não é porque você está no Brasil ou talvez fora do Brasil. Não. Seu problema não é que você está cercada de pessoas negativas. Seu problema não é que um exército muito grande se levantou contra a sua vida. Deus está mandando dizer, a diferença vai acontecer quando você tiver visão além do alcance. Quando você tiver a visão que muitas pessoas não têm. Glória a Deus. Deus está falando para mim assim, ó, você vai conseguir explorar algo que muitas pessoas não conseguem. Você vai conseguir ver coisas que muitas pessoas não conseguem ver. Deus está mandando dizer, vai acontecer um destravar. Um destravar de Deus na tua vida. Sabe por quê? Visão. A visão faz a diferença. Quem tem visão de águia está sempre antecipado. Quem tem visão de águia tá sempre na frente. A águia, ela sempre chega primeiro. Quando a águia ele está caçando, a presa dela está dispersa. Quando a presa ela percebe a águia chegando, já é tarde demais. Sabe por quê?
Porque ela tem visão antecipada. Ela tem visão aprimorada. E não tenha medo. Quando o profeta falou, não tem problema que você está cercado por um exército dos arameus. Não tem problema que você tem inimigo. Não tem problema que não há motivo para você ter medo dessa situação que você está passando. Está mandando falar para alguém aqui na vida financeira. Não tem problema que tem inveja contra o seu negócio. Que tem inveja dentro do teu trabalho. Aonde você for, sempre vai ter alguém para tentar te prejudicar. Aonde você for, sempre vai ter alguém para tentar puxar teu tapete. Tem alguém aqui nessa live que Deus me revela você passando por uma situação de injustiça no trabalho e pensando em sair. Deus está falando para você, não sai não que eu vou te honrar dentro deste lugar. Porque se você sair daí e for para outro, chegar lá, o problema vai te acompanhar. Lá também vai ter o mesmo problema. Igual a você, tem centenas de pessoas passando pela mesma luta, a mesma prova. A mesma situação. Às vezes tem pessoas que elas mudam de país em busca de uma situação melhor financeira, quando na verdade não é o país, mas é aquilo que você não consegue ver aonde você está. Se você tem visão, até no deserto Deus vai fazer você prosperar. Se você tiver olhos espirituais abertos, você vai enxergar onde estão as oportunidades, você vai enxergar onde está o ouro, você vai enxergar, glória a Deus, aleluia, aonde está a vitória. Aleluia, glória a Deus. Hoje o dia está me a correr bem, oh, glória a Deus. Amém, Thelmo. Coisas boas acontecendo na tua vida hoje, aleluia. Diga gratidão a Deus. Gratidão, Deus. Olha lá, ó, Cristina está dizendo, verdade, queria mudar para o Paraguai, no Brasil, estou achando muito difícil. Filha, Deus vai te honrar onde você pisar a planta dos teus pés. E bispo, isso está na palavra, isso está na Bíblia, em várias passagens bíblicas, nós vemos Deus honrando os filhos dele, em lugares que ninguém gostaria de estar. Você quer um exemplo muito claro e um mais direto na Bíblia? Quando Abraão começou a prosperar, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei, Abraão saiu, largou tudo. E quando ele estava no caminho, o sobrinho dele chamado Ló, correu atrás dele e falou, tio, eu vou junto com você. Eu vou junto com o Senhor. E mas eu não tenho paradeiro. Deus mandou eu sair que ele vai me mostrar. Minha luta é grande. Ele falou, não, eu sei que Deus é com o Senhor, então eu quero ir. Ló, ele foi junto com Abraão. E a Bíblia diz que ao longo dos anos, eles começaram a prosperar. Ló começou a prosperar, Abraão começou a prosperar, e eles começaram a adquirir muitas terras. E começaram a crescer o gado de ambos, as ovelhas. Eles eram pastores, Abraão e Ló eram pastores de ovelhas. E como começou a crescer a fazenda deles, eles começaram a contratar pessoas para trabalhar e pastorear no lugar deles. Então a Bíblia diz que o número de pastores do rebanho de Ló e o número de rebanhos, né, o número de pastores para o rebanho de Abraão cresceram muito. E eles começaram então a ter problemas com isso. A Bíblia fala que Abraão e Ló, né, como eles cresceram muito, os pastores de Ló, os pastores de ovelha de Ló e os pastores de ovelhas de Abraão começaram a entrar em conflitos. Porque eles dividiram a terra, aí as ovelhas de um passavam para o campo do outro, as ovelhas do outro passavam para o campo do outro, tinha brigas entre eles, por exemplo, do tipo, olha, porque você sabe que o pastor ele tem que levar as ovelhas para o pasto, e às vezes é quilômetros e quilômetros de caminhada. E aí quando os pastores de Ló iam levar as ovelhas de Ló
para pastar, chegava lá naquele campo de pastagem, os pastores de Abraão já estavam lá. E aí havia conflitos, e eles começaram a entrar em contenda. Olha, mas agora sou eu que estou aqui, você tem que levar suas ovelhas para o lado de lá. Não, você já esteve aqui, você está atrapalhando. E começou a ter uma contenda, começou a ter uma briga. Aí os pastores chegavam para Ló e falavam, olha, os pastores de Abraão estão atrapalhando aqui o nosso trabalho. E aí, ao mesmo tempo, os pastores de Abraão também iam lá perturbar a mente de Abraão para reclamar dos pastores de ovelhas de Ló, do sobrinho. Aí Abraão, vendo aquela confusão, Abraão chamou Ló e falou assim, ó, meu sobrinho, vem cá, vamos conversar aqui. Fizeram uma reunião e Abraão falou para Ló, nós somos família, não podemos brigar e entrar em conflitos por causa de ovelhas, por causa de terras, por causa de dinheiro, em outras palavras. E é o que muitas pessoas, inclusive tem gente aqui nessa live me assistindo hoje, que é um dos grandes motivos que tem afastado você da tua família e a tua família de você. Briga por causa de herança, por causa de terra, por causa de casa. O pai e a mãe que às vezes faleceram e os irmãos agora estão brigando por causa de herança. Mas olha só a mentalidade de Abraão. Ele chamou Ló e falou, não importa que a gente entre em conflito. Nós somos sangue do mesmo sangue, nós somos parentes. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você, mais importante do que o dinheiro e o bem material, glória a Deus, aleluia, é a sua comunhão, a sua união com a tua família. Glória a Deus. É você estar bem, não briga com pai, com mãe, com filho, não briga com irmão, não briga com vizinho por causa de terra, por causa disso, aquilo, outro. O importante, aleluia, glória a Deus, é você estar forte vivendo em família. Olha lá, verdade, me afastei da família por causa de briga de herança. O diabo, ele nos últimos dias, ele tem usado muito essas situações para enfraquecer as famílias, porque uma família fraca, na hora, aleluia, glória a Deus, que precisa estar junto e unida para vencer, como ela está desajustada, ela não tem força. No mundo espiritual, uma família unida é muito mais forte do que uma família que está sozinha, desajustada. E Deus está me usando para falar aqui, aleluia, glória a Deus. Preserva a união da tua família. Lute para preservar a união da tua família. Agora, volta aqui comigo para você pegar a revelação de Deus para a tua vida e para a tua casa. Abraão, ele tentou preservar, mas Ló foi muito ganancioso. Ló, ele prisou e priorizou, melhor dizendo, isso aqui, ó. Se esquecendo que ele prosperou por ele estar unido a Abraão. Ou seja, em outras palavras, Ló não percebeu que ele só chegou aonde chegou porque ele estava unido com Abraão. Ou seja, porque ainda existia uma aliança familiar. Meu Deus do céu, isso é muito forte. Tem gente que tá pegando a revelação. Tem gente aqui que tá entendendo. Sabe por que tem alguém aqui nessa live que não tá prosperando? Que tá tudo amarrado nos seus caminhos? Porque não tá preservando e não tá dando valor, não tá dando importância para o poder da união familiar. Tem alguém aqui que tá tudo travado na tua vida porque você desprezou a família, abandonou tua família, você deu as costas para aqueles que te amam. Deus está mandando entregar isso para alguém aqui nessa live. Só que quando Deus revela, é porque Ele ainda dá uma chance. Ele está trabalhando e Deus está falando contigo, aleluia, glória a Deus. Não faça como Ló. Abraão chamou Ló e falou, não vamos brigar. Se o problema é terra, se o problema é porque a terra está pequena para a quantidade do nosso gado, está crescendo muito, não tem espaço mais aqui, Abraão falou para Ló, escolhe aí, ó, qualquer lado da terra. Abraão propôs para Ló, se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Se você escolher ir para o leste, eu vou
para o oeste. Não vamos brigar. Abraão propôs uma separação. Porque como eles estavam crescendo muito, a terra estava ficando pequena para eles. Então, Abraão falou, escolhe aí, Ló. Vai para onde você quiser. Se você for para o norte, eu vou para o sul. O que Ló deveria ter feito? O que Ló deveria ter feito? Escreve aqui nos comentários. Se ele começou a prosperar e crescer financeiramente, porque ele se uniu a Abraão. Ló não tinha nada. Ló não tinha nada. O que você acha que ele deveria ter falado para o tio dele, quando Abraão falou assim, ó, vamos propor aqui, para não ter briga, uma separação. Você vai para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Escolhe. Deus usou Abraão e falou para Abraão, pode escolher você. Uma vez que, na verdade, a promessa estava com Abraão. A missão era com Abraão. Abraão não chamou Ló. Deus não chamou Ló. Ló que quis e se ofereceu para ir com Abraão, porque sabia que Abraão estava debaixo de uma palavra profética. Quando Deus falou com Abraão, Ló acreditou e falou, eu vou com ele, esse homem é de Deus, ele tem uma promessa na vida dele, eu vou ficar perto dele, glória a Deus, aleluia. Se você conhece alguém que tem uma promessa, se você conhece alguém que tem uma liberação de Deus, se você conhece alguém que tem uma palavra profética de Deus, que tem a bênção de Deus, fica do lado dessa pessoa, esteja do lado dessa pessoa, esteja perto de quem tem a bênção de Deus, não se afaste, não se aparte de quem tem a bênção de Deus. Sabe qual que é o problema de muita gente? Deus coloca pessoas de Deus na sua vida, mas você se afasta delas. Aleluia, glória a Deus. Você acha às vezes que pode ser mais do que aquela pessoa. Deus tem um chamado na vida de uma pessoa e ele colocou essa pessoa na tua vida. É Deus falando para você assim, ó, eu coloquei um anjo no teu caminho. Não se afaste. Se você se afastar, você vai perder. Se você se afastar, se você quebrar a aliança que você tem com essa pessoa, você vai empobrecer, você vai passar luta, vai passar dificuldade. Aleluia, glória a Deus. Aceita que a bênção está com aquela pessoa e fica do lado dela. Mas quando Abraão propôs uma separação, Ló, ele deveria ter falado o que para o tio dele, para Abraão? Jamais eu vou me apartar de ti. Assim como, por exemplo, o profeta Eliseu fez com Elias. Quando o profeta Elias falou, olha, fica aqui porque eu vou do outro lado lá, eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, Eliseu falou assim, ó, eu jamais te deixarei sozinho. Jamais, nem imagina. Eliseu falou para o profeta Elias, você nem cogite na tua mente em se afastar de mim, eu não te deixo, eu não te largo, aonde você for eu vou, mas eu tô indo lá pro perigo, eu tô indo lá pro campo de batalha, eles lá vão querer me matar. Eliseu falou, pois se você morrer eu também morro, se você tá na luta eu tô contigo. Se você tiver paz, eu vou ter paz. Se você prosperar, eu vou prosperar. Glória a Deus, aleluia. Ó a visão, ó a visão. Pega a visão, pega a revelação para a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém aqui que Deus está falando para você assim, não se aparte de quem eu coloquei na tua vida para você prosperar. Não se afaste de quem eu levantei para ajudar você a crescer na vida. Você do lado de quem é forte, é forte. Você do lado de quem é sábio, você é mais sábio. Se você andar com os derrotados, você vai ser derrotado. Se você quiser caminhar sozinho, você vai perder. Glória a Deus, aleluia. Quem tá pegando a revelação? Quem tá entendendo a revelação? Tem gente aqui nessa live que Deus tá mandando dizer para você, pega pra tua vida, porque eu botei você aqui nessa live hoje para você receber essa revelação. Aleluia, glória a Deus. Anda com gente de bem que você também vai ser gente de bem. Agora anda com pessoas fracassadas que você vai ser o próximo fracassado na vida. Anda com mentiroso que você logo, né, vai ser o próximo mentiroso. É que nem tem um ditado que fala lá, né? Passarinho, como é que é? Passarinho que acho que voa com morcego, amanhece de cabeça para baixo. Tem um negócio assim, não tem? Um ditado assim? Passarinho que anda com morcego, uma coisa desse jeito aí. Glória a Deus, aleluia. Já entendi, Senhor, essa revelação. Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo, escreve eu aqui nos comentários. Quem está pegando a revelação, escreve eu entendi, bispo. Glória a Deus, aleluia.
Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Escreve assim, ó, já peguei. Amém? Deixa eu terminar essa revelação para a tua vida. Aí, escuta bem, para tudo que você está fazendo e presta atenção. Ló não teve visão e ele logo encheu os olhos dele de ganância e já viu ali, entendeu, uma oportunidade para ele se dar bem na vida financeiramente. Aí a palavra de Deus vai dizer que Ló olhou para o lado mais fértil da terra. Não vou saber agora se é o norte, sul, etc. Mas eu lembro o nome da cidade. Quem lembra o nome da cidade? Ló escolheu 2 cidades. 2. Coloca o nome delas aqui, quem é bom de Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Escreve aqui. Quem sabe? Ele escolheu um lado aonde manava leite e mel. Aos olhos humanos, o pasto lá era mais verde. A prosperidade lá era maior. Ah, o Igor Miranda já acertou já, ó. Isso, a Sandra Helena também já acertou. Não lembro se foi pro norte, pro sul, pro leste ou oeste, mas a cidade é essa aqui, ó. A Lu Souza também falou aqui, glória a Deus, aleluia. Qual era as cidades? Lá nas outras redes sociais ainda ninguém acertou, ninguém falou, não vou falar não. Não vou falar. Quem conhece de Bíblia vai saber aí, ó. Qual era a cidade? Eu vou dar uma dica aqui, ó. O pastor Joel, o pastor Joel Lima não vale, né? Pastor tem que saber já, sabe? Eu quero saber quem não é pastor aí que conhece de Bíblia aí, ó. Glória a Deus, aleluia. Mas o pastor Joel acertou lá, ó. E aqui na outra rede social, cadê? Ninguém falou ainda não. Quais são as cidades? Vou dar uma dica aqui, ó. Foram cidades que, alguns anos depois de Ló ter ido para lá, foram destruídas com fogo, caiu fogo do céu e destruiu as 2 cidades. Escreve aqui, ó, quem sabe? Digita aí nos comentários. Glória a Deus, aleluia. O Telmo, não foi não, Telmo. Tá escrito aí em cima aí, ó. A Lu Souza falou já, ó. A Lu Souza, a Sandra Helena. Aqui no TikTok, cadê? Ninguém falou não? Escreve aí. Ali, ó. Agora a Romilda falou. Muito bem. Glória a Deus. Deixa eu liberar a mensagem dela, que a mensagem dela não foi liberada, ó. É isso mesmo. Sodoma e Gomorra. As 2 cidades. Essas cidades, financeiramente, elas eram muito prósperas. É como se fosse os Estados Unidos hoje. Terra fértil. Ah, eu vou para os Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eu vou me dar bem. Ah, eu vou lá porque o dólar lá vale 5 vezes mais do que no Brasil, e eu vou ganhar dinheiro, eu vou prosperar. E a pessoa chegar lá nos Estados Unidos, sabe o que aconteceu? Resumindo, nos dias de hoje, é como se a pessoa mudasse lá para os Estados Unidos. Nossa, que maravilha, agora eu vou prosperar. Só que chegou lá, o país foi destruído por uma guerra. Teve guerra lá entre Estados Unidos e Rússia e China. E aí a China e a Rússia se uniram e bombardearam, acabaram com tudo, soltaram a bomba nuclear lá, acabaram com os Estados Unidos. Aí a pessoa que estava lá ficou sem nada. A pessoa que escolheu sair de uma terra que ela achava que não estava dando certo para ir para uma melhor, chegou lá, perdeu tudo. Ela não perdeu a vida. A Bíblia diz que Ló não foi morto. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da maldade, dos pecados daquela cidade, que é uma cidade de pessoas que eram abominação contra Deus, Deus preservou Ló e a família dele. Só que saíram da cidade com uma mão na frente e outra atrás. Ló, quando estava com Abraão, estava prosperando, crescendo e sendo muito bem sucedido. Quando ele foi para Sodoma, ele cresceu mais, aumentou as riquezas dele, prosperou lá. Só que depois ele perdeu tudo. Perdeu tudo lá em Sodoma, porque Deus destruiu tudo. Aí Deus falou para ele assim, ó: eu vou preservar você, tua esposa, tua família. Saem dessa cidade, deixa tudo para trás, não olha para trás. Ou seja, não coloca o coração de vocês nos bens materiais. Aí a esposa de Ló, ela ainda era muito materialista. Ela, quando estava saindo da cidade, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Aí foi embora só Ló, que a mulher dele morreu lá. Foi embora só Ló e as 2 filhas, que mais tarde ainda deram origem a um pecado horrível, terrível.
e origem ao povo moabita e amonita, que são inimigos do povo de Israel até os dias de hoje. É forte isso, né? Aí, eu digo para você, Abraão ficou com a parte mais seca da terra. Abraão ficou com um lugar aonde ninguém queria ficar. Por quê? Porque era deserto. Abraão deixou Ló escolher primeiro. Ele falou, se você for pro norte, eu vou pro sul. Aí ele escolheu Sodoma e Gomorra. O que sobrou para Abraão? Sobrou o deserto. Só que a Bíblia vai dizer, tá escrito isso, aleluia, glória a Deus, lá no livro de Gênesis. Abraão foi honrado, Abraão prosperou no deserto. Abraão plantou lá no deserto, e no deserto fez assim. Mas bispo, no deserto não nasce nada. Não nasce para quem não é de Deus. Porque quem é de Deus, Deus faz prosperar até na onde não nasce nada. Aleluia, glória a Deus. Então a revelação que Deus mandou dizer para você hoje, o problema não é quem está tentando te derrubar. O problema é que às vezes você não tem visão para ver quem é que está tentando te derrubar. Porque sempre vai se levantar alguém. Quando você vencer um inimigo, amanhã se levanta outro. Se você mudar de um país para o outro, eu vou sair daqui porque essa pessoa não me deixa em paz. Quando você chegar lá no outro país, vai ter uma pessoa que vai se levantar com você também. Sabe por quê? Porque para demônios não há barreiras. Quem se levanta contra a tua vida é Satanás. E o diabo está por todo lugar também. Então você precisa ter os seus olhos abertos. Você não sabe quem é que se levanta contra a tua vida. Você não sabe quem é que quer o teu mal. Você não sabe quem é que se aproxima de você com má intenção. Você não sabe disso. Por isso você tem que ter visão, porque a visão vai te proteger. A visão, ela vai te blindar. A visão, glória a Deus, aleluia, vai fazer você se precaver. Já viu aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar? Pois é, você só vai se prevenir quando você tem visão. Se você não tem visão, você vai permitir que qualquer um te derrube. Você vai permitir que qualquer pessoa se levante contra a tua vida. Você está entendendo essa revelação? Glória a Deus, aleluia. E por você não saber quem que é o teu mal, Deus está me revelando e mandando dizer para você, eu, aleluia, glória a Deus, vou abrir a tua visão. Eu vou abrir os teus olhos. Escreve aqui nos comentários, glória a Deus, aleluia. Escreve aqui, Deus, eu quero visão. Escreve aqui, eu quero visão. Deus te dá visão. Aleluia, glória a Deus. Amém, minhas ovelhas? Eu quero fazer oração agora, quero orar por você. Ore junto comigo. Nós vamos começar pelo Salmo 7. Já está aberta aqui minha Bíblia no Salmo 7. E o Salmo 7 é interessante que ele fala assim, Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Você sempre vai ser uma pessoa perseguida quando você tem visão. Você sempre será uma pessoa perseguida quando você escolhe fazer a vontade de Deus. Sempre. Deus vai te dar livramento dos perseguidores, mas Deus não vai impedir você de ser perseguida. Bispo, misericórdia, confundiu minha mente agora. Vou te dar o exemplo. Tentaram e conseguiram lançar Daniel na cova dos leões. Deus não impediu Daniel ser lançado na cova dos leões. Tentaram e conseguiram jogar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha de fogo. Deus não impediu que lançassem eles três dentro da fornalha de fogo. Mas Deus estava com eles lá dentro da fornalha. Deus estava com Daniel lá dentro da cova. Glória a Deus, aleluia. Deus não impediu Jesus de ser crucificado, mas em todo o tempo o Pai estava com Jesus Cristo naquela cruz. O que significa isso, bispo? Deus está me revelando e mandando dizer para alguém, Deus não vai impedir você de ter inimigos. Os inimigos, muitas das vezes, são permissão de Deus para a tua vida. Para quê, bispo? Para você lutar, para você ganhar experiência, ter força. Sempre vai ter. Sempre vai ter. O inimigo não é o problema. O problema é você não ter visão.
Bispo, puxaram o meu tapete aqui nesse trabalho. Eu estava indo tão bem. De repente uma pessoa começou a falar mal de mim. Começou a me caluniar. Se não fosse essa pessoa, eu estaria lá até hoje. Eu fui prejudicada por causa daquela pessoa. Não. Você foi prejudicado porque você não teve visão. Às vezes é difícil de aceitar a revelação. Às vezes é difícil de aceitar a verdade. Mas se não fosse aquela pessoa se levantando contra a tua vida, ia ser outra. Quem está entendendo o mistério? Glória a Deus, aleluia. Ah, se não fosse aquela mulher ter entrado no nosso casamento, nós seríamos felizes até hoje. Se não fosse ela, seria outra. Ai, se não fosse aquela mulher ter mudado aqui para essa rua. Ai, se não fosse isso. Ah, tem gente que fica olhando para o passado e fica lamentando. Se eu não tivesse feito aquilo lá, se aquela pessoa não tivesse feito aquilo comigo, se aquela pessoa não tivesse falado assim, não teria acontecido. Se não fosse uma pessoa, ia ser outra. Aleluia, glória a Deus. O problema não é o que fazem contra a tua vida, o problema não é o que falam contra você, o problema não é a quantidade do exército que está cercando a cidade. O rapaz ficou todo apavorado. Eliseu falou para ele: calma, não temas. Mas Eliseu, você não está vendo? Olha isso, olha a quantidade de inimigo. O Eliseu falou: calma, não temas. Quem está com a gente é muito mais numeroso do que o que está com eles. O rapaz ficou apavorado, por quê? Porque não entendia, não via. Só que quando Eliseu orou e falou: Deus, abre os olhos dele, glória a Deus, aleluia, o rapaz viu o exército celestial de anjos que estavam cercando Eliseu. Aí ele ficou em paz. Aí ele perdeu o medo. E eles tiveram livramento de Deus. Então o problema não é a quantidade de problemas que você tem. O problema é se você não tiver visão. Se você não tiver visão, você vai cair na armadilha do inimigo. Porque o inimigo, ele trabalha assim, tentando te intimidar, tentando mostrar para você que ele é mais forte, tentando fazer você ter medo. Por isso que Deus fala 365 vezes na Bíblia a palavra não temas. Não tenha medo, é uma para cada dia do ano. Todos os dias Deus, ele vem a você e ele fala: não tenha medo. Não fica com medo não, eu sou contigo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então, coloca as mãos nos seus olhos assim agora, ó. Se não der para colocar as duas, você está segurando o celular com a mão, coloca uma só assim, ó. Coloca assim. Eu vou fazer, é bem rápido. Eliseu só falou assim, ó, Deus. Eliseu orou, a Bíblia diz que Eliseu orou e pediu. Coloca as mãos aí. Eu só vou fazer essa oração. É rápido. Glória a Deus, depois nós vamos orar o Salmo 7. Coloca as mãos aí, colocou já? Põe as mãos assim nos teus olhos. Glória a Deus, já colocou? Deus, abra os olhos espirituais para que essa pessoa veja. Amém. Glória a Deus. Agora ora comigo o Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me, livra-me de todos que me perseguem, para que como leões não me dilacerem e nem me despedacem sem que ninguém me livre. Meu Deus, eu peço livramento de todos os perseguidores, todo o levante do diabo, todos os demônios, toda a praga mandada, macumba, feitiço que foi lançado e feito contra a vida dessa pessoa. Eu peço, meu Deus, que agora que essa pessoa, ela teve os olhos dela abertos, que essa pessoa veja, meu Pai, que não existe empecilho nem barreira para quem está com Deus. Que essa pessoa veja e perceba que ela tudo pode naquele que lhe fortalece. Que ela pode crescer, ela pode chegar onde quiser. Essa pessoa pode todas as coisas. Essa pessoa pode vencer nas vendas, pode vencer na vida sentimental, ela pode ser feliz no amor, ela pode ter o que ela desejar, o que ela quiser na vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu clamo, meu Deus,
pela vida dessa mulher, desse homem. E eu declaro no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que com a visão que Deus te dá hoje, você vai conquistar o mundo. Você vai chegar onde você quiser. Porque agindo Deus, ninguém impedirá. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai acabar bem. Eu declaro e profetizo isso na tua vida e na tua casa em nome do Senhor Jesus Cristo. E através dessa oração, receba a visão de águia. Através dessa oração, tenha os seus olhos espirituais abertos. E a partir de hoje, você vai ver o que muitos não conseguem ver. Você vai enxergar primeiro. Você vai ver oportunidades onde muitos viram crise. Você vai enxergar vitórias onde muitos só olham e veem deserto. Abraão foi para o deserto e ele falou: aqui no deserto é melhor do que na terra de Sodoma e Gomorra. Aqui no deserto eu vou conseguir. Deus abre a tua visão para você ver o que ninguém consegue ver. Aonde pessoas veem problema, você vai ver oportunidade. Aonde pessoas elas veem dificuldade, você vai ver facilidade. Aonde muitos não querem investir, vai ser lá que você vai prosperar e vai crescer. Aonde muitos não querem estar, é lá que Deus vai honrar. Aonde a oportunidade vai fazer você vencer. Glória a Deus, aleluia. Eu profetizo visão de águia, eu profetizo Deus no controle e profetizo você crescendo, prosperando e sendo abençoado em todas as áreas da tua vida, sentimental, familiar, financeiro, saúde, emocional, espiritual, familiar. Você não vai perecer nesse deserto. Você não vai passar dificuldade nesse deserto. Porque se Deus está contigo e você tem visão, até no deserto você cresce e prospera. Eu te abençoo agora em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Escreve aqui nos comentários, eu recebo. Digita aqui nos comentários, eu creio. Digita aí agora. Quem não deixou o like ainda, deixa o seu like. Quem não compartilhou, compartilha. E quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve agora em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você. Glória a Deus. Você vai enxergar coisas que pessoas não conseguem ver. Você vai ver o inimigo agindo antes dele se preparar contra a tua vida. Antes do laço ser lançado contra a tua vida, você vai ver. Antes da armadilha ser preparada, Deus vai te revelar. Deus vai te mostrar. Deus vai mostrar para você o caminho para você sair da confusão. Deus vai mostrar para você aonde plantar, aonde está a tua vitória. Glória a Deus. Deus vai mostrar para você a direção. Se você recebe, escreve eu creio. Escreve eu recebo. Glória a Deus, aleluia. E Deus está mandando reforçar e falar para alguém. Fica do lado da bênção. Fica do lado de quem tem a bênção. Anda ao lado de quem Deus liberou a palavra profética. Amém? Fica do lado de quem Deus levantou. Ah, não, mas eu posso sozinha, eu posso caminhar sozinho. Aleluia, glória a Deus. Você pode mesmo, só que você não deve querer caminhar sozinho. Porque a palavra de Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Porque quando um cair, o outro vai lá fortalecer ele. Quando um tiver frio, o outro lhe abraça e aquece. Quando um tiver cansado, o outro tá forte e ele vai animar. Caminha sozinho não. Não caminha sozinha não. Glória a Deus, aleluia. Esteja debaixo da cobertura espiritual. Amém? Aleluias. Louvado seja Deus. Recebe a direção e a revelação de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bênção. São anjos de Deus, viu, Cristina? Simboliza dois anjos de Deus
trazendo esperança para a tua casa, para o teu coração, para os teus negócios. Aleluia, glória a Deus. Deus vai honrar você. Meus amados, Deus abençoe, beijo no coração. Às 3 horas da tarde eu estou de volta, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e se inscreve mesmo. Deixa para depois não, senão não vai aparecer para você as minhas lives e os meus vídeos novamente. Então já clica aí, se inscreve agora aqui nos comentários, tá bom? A Lu Souza, Deus mandou entregar para você hoje o Salmo 40, tá, filha? Salmo 40. A Erondina Santana, seu salmo é o 15. Recebe isso, filho, em nome de Jesus. Até mais tarde, Geisa. O Senhor mandou te entregar o Salmo 52, tá? Revelação e confirmação para a tua vida no Salmo 52. Mais tarde eu volto e eu vou entregar os salmos, tá bom? Guarda no coração o salmo que eu te entreguei. E aí à tarde eu entrego para você a interpretação e o que Deus está falando nos salmos. Fica na paz. As mensagens que aparecerem em destaque, como eu digo sempre vão ter prioridade, tá? Porque ficam gravadas aqui. Às 3 horas da tarde, eu volto, se Deus permitir, em nome de Jesus. Beijo no coração, minhas ovelhas queridas. Até às 3 horas, se Deus quiser.